Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Mello e a gente está aqui com mais um episódio do Cotidiano Paliativo, o seu podcast de autocuidado. Né? Semana terminando, é o momento de relaxar, pegar a sua caneca, colocar o que você gosta dentro e ouvir aqui uma história que pode te inspirar. Nessa primeira temporada, eu estou trazendo em especial amigos para contar suas trajetórias, as suas histórias, né? E envolver vocês, incentivar para que vocês também olhem para os lados e deem assim valor às histórias dos amigos de vocês. Né? Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que é praticamente da família. Eu conheci através do meu primo, Wagner, que também aí em algum momento ele vai vir aqui também conversar com a gente. E eu tô aqui com a Andréa Paula Xavier. Obrigada pelo convite, Karina. Eu estou muito lisonjeada, estou bem feliz por você estar realizando o teu sonho. E eu fiquei no começo, eu disse, gente, por que ela vai me chamar para esse encontro? O que eu tenho, o que eu inspirei tanto? E aí a gente para pensar que, parafraseando a Fernanda Torres, a vida presta, né? Nossa, é total. A vida presta. Então a gente faz coisas e muitas vezes a gente não se dá valor, né? A gente não dá o valor devido. Não que a gente não se dê valor, mas não dá o valor devido. E as pessoas que estão vendo a nossa trajetória é que pontuam isso, que fazem isso acontecer. Então eu estou super feliz de estar aqui com você, concretizando o teu sonho. Ai, amiga, eu que tô feliz demais, feliz demais. Vamos brindar, a gente já brindou, sim, tá? A gente já brindou antes, mas a gente brinda de novo. Fica o mistério do que tem na caneca. Opa, sempre. Ninguém sabe o horário que está sendo gravado, então tá tudo bem. Né? Não Perfeito. Julgamos, nós olhamos e não julgamos. E bebemos. Fale. A ideia do podcast, para quem não sabe, eu me formei em rádio e TV há um bom tempo atrás, não vou trabalhar com datas, né? Sou uma mulher de 40 anos que se formou em rádio e TV lá atrás, mas acabou não exercendo na área na época. E eu trouxe algumas vontades. Poxa, eu gostaria tanto de ter retornado, de ter ficado mais, trabalhado mais em rádio. Gostaria tanto. Trouxe muitos elementos para o meu trabalho, né? Trabalho com treinamento de vendas hoje, então faço muito disso, né? Brinco muito com audiovisual, mas ainda não era um podcast. Podcasts estouraram, né? Ali na pandemia principalmente, muita gente teve acesso. Eu fiquei pensando, poxa, poderia ter meu podcast. E durante a pandemia, o que a gente fazia? A gente conversava via Zoom. Foi aí que a gente descobriu o Zoom, Teams, Google Meets, né? Já existia, mas a gente não usava tanto. E o que acontecia? Eu tinha muitas conversas com Dona Andréa Paula, né? Via Zoom. Então, a gente fazia salas, eu, a Déia e meu primo, e a gente ficava conversando à noite, porque a gente não podia estar junto, né? Meu primo em outro estado na época, né? Cada um na sua casa ali, protegido, respeitando o período, né? Ali de isolamento, mas socialmente a gente totalmente ativos ali, conversando, trocando muita ideia. E rindo muito, rindo né? Muito. E cuidando um do outro ali, pelo menos mentalmente, pra gente poder atravessar esse momento. Aquele momento muito difícil para todo mundo, né? Sim, e foi ali que eu acabei me aproximando mais da Andréia, porque a Andréia é amiga, praticamente irmã, né, do meu primo. Sim. Tenho uma proximidade muito grande com ele, conheci através, mas a gente tinha contatos, mas a gente não tinha a amizade tão estreita, e foi nesse período que eu fui descobrindo a Andréia, e fui descobrindo que a Andréia era muito além da amiga do meu primo. A Andréia com várias potencialidades, várias coisas que ela vai contar aqui pra gente, e eu acho que a graça desse episódio é isso, a jornada, né, amiga? Sim. A jornada que começa de uma forma e tantas coisas que você foi fazendo, foi descobrindo, foi mostrando pra gente, a gente participando de muitos desses momentos, né? Eu contei aqui como a gente se conheceu na fila do pão, praticamente, sim, né? Em qual temporada a gente se conheceu, mas eu quero que você conte aqui um pouquinho sobre você.
Andréia na fila do pão, vamos lá. Literalmente na fila do pão, né? Vamos colocar, a gente já chega lá. Vocês vão entender. A gente chega lá. Andréia é dentista formada há 33 anos, hoje em dia aposentada, tá? E trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde, foram anos de serviço público, consultório particular, aliás, dando conta da vida, né? Conta, boleto, casa para sustentar, um monte de coisa. E hoje em dia, a Andréia aposentada teve que se redescobrir, porque eu acho que a gente também está na fase de... Nós somos de uma geração, eu faço parte de uma geração, que está pegando a longevidade, e que está se descobrindo aposentada mais cedo. E precisando recriar uma visão dessa aposentadoria, né? E essa visão não é dos nossos pais, que viram, vou aposentar, vou ficar o dia inteiro à toa com a televisão. Eu vou parar, né? Ligado na televisão, assistindo televisão e fazendo absolutamente nada. Muito pelo contrário. A gente está justamente na fase de redescobrir, se aposentar mais cedo, mas se aposentar por quê? Porque você já trabalhou o suficiente, deu o seu tempo, e graças a Deus eu sou privilegiada por conseguir me aposentar. Então vamos começar por isso. Exato. A gente hoje, por exemplo, na minha geração, a gente já não sabe se a gente vai conseguir se aposentar. Exatamente. É tudo muito incerto. Né? Porque eu acho que também a questão da aposentadoria é como se fosse oásis ali no meio do deserto. Poxa, eu estou passando por várias coisas. É uma estabilidade de você ser CLT, de você estar ali, ter, né, a sua segurança caso aconteça. Você tem o INSS, você tem todas as questões, né? Só que você acaba deixando viver para depois. Quando eu me aposentar, acho que a visão, assim, a visão que a gente tinha antes, né? É verdade. Quando eu me aposentar, aí eu vou, de repente, eu vou sair da cidade e vou para a praia, para eu ficar relaxado. São planos de longo prazo, mas é aquele longo prazo lá. E enquanto isso, né? Porque é exatamente isso. A gente vai trabalhar durante mais tempo, mas também a gente está vivendo mais, né? Exatamente. Então, essa preparação, essa questão da aposentadoria, me pegou, porque eu nunca também imaginei. Assim, quando você tem 30 anos, você pensa, nossa, minha aposentadoria é daqui a 30 anos. Só que 30 anos, quando você pensa, passou. E aí, o que você vai fazer com isso? Porque você está nova ainda, não temos mais as mesmas características dos nossos pais, dos nossos avós, que hoje, com muito orgulho, 60 anos, não é mais os 60 anos de uma geração atrás, né? Você continua ativa, você continua criativa e você pode fazer. E você tem condição de fazer. Seja lá o que for, não importa. Desde que você se planeje para poder fazer isso. Então, é esse planejamento que hoje em dia a minha geração está passando. Quer dizer, você envelhecer, é o processo de envelhecimento, reconhecer que esse processo existe, que você não é mais a mesma garotinha de 20 anos atrás, mas que você tem potencial pra caramba pelo amadurecimento, que você pode fazer, que você tem condição de fazer. Então, assim, é todo um processo. Você precisa estar com a cabeça no lugar, você precisa estar saudável para poder fazer isso, porque também não adianta você estar doente, você não vai ter possibilidade de fazer nada. Mas são aquelas coisas do aconteceu? Tá. Como é que você se prepara? E outra, Karina, na época que eu me aposentei, eu já tinha esse planejamento, porque, lógico, dentro do serviço público você tem condição de fazer esse planejamento. Sim. Perdão. E aí, 1 ano e meio antes, eu comecei um processo de tentar me reconhecer aposentada. E como que foi isso? Foi justamente um trabalho assim. Eu trabalhava em consultório, não só no consultório que eu alugava, eu sempre aluguei consultório de colegas, consultório, clientela, a própria prefeitura. E aí você começa a dizer, bom, como é que você começa a encontrar, na verdade, pessoas, que é aquela questão que no podcast da
o seu primeiro podcast, ela diz da sincronicidade. A Helena, ela fala, nossa, eu achei fantástico. E essa sincronicidade, se você está alerta para poder perceber os sinais, você segue. Vamos respeitar a intuição? Uhum. E aí, 1 ano e meio antes, eu comecei a fazer uma série de workshops, e sempre gostei de antiginástica, sempre movi meu corpo. E num desses workshops, eu fui conversando com uma pessoa que a esposa trabalhava com mudança de carreira. E foi a primeira vez que eu sentei para conversar sobre isso. Isso, do nada. O workshop era de antiginástica. Outra coisa. E aí ele foi me dando algumas dicas, numa carona que ele ofereceu para me dar do workshop, do final do workshop até a minha casa. E aí nós fomos conversando e eu disse, nossa, André, você precisa começar a mudar o ritmo, mudar a mentalidade, porque você não vai estar mais no mercado de trabalho, caso você realmente não queira, mas você vai ter que optar por outras coisas, porque você é nova e vamos criar mecanismos. Você tem que criar mecanismos para isso. E aí foi o primeiro despertar. Aí eu comecei. Nessa sincronicidade, o próprio consultório começa a dar uma baixa, você já acha que não está muito legal, aí você vai lá e encerra as atividades de consultório. Bom, se eu encerrei as atividades de consultório, eu vou fazer o quê? Aí você encontra uma amiga que aí vem a história da Caixa do Talvez e do Ideia Pães. Encontra uma amiga de 200 anos atrás que fez ginásio com você. Um dia você encontra com ela e ela tinha muito dessa coisa das manualidades, do crochê, do tricô. E eu fui me descobrir na manualidade das costuras. Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas ligado à manualidade. Sim, porque querendo ou não, você estava na manualidade já, dentista, exatamente, cuidando ali, sim, detalhes, moldando e exatamente. Tudo, né? O que faltava era criatividade. Porque odontologia, exatamente, né? Processo e método. O tempo todo a odontologia é isso. Sem criatividade, filha. É você ter, justamente, a tecnologia te ajuda, hoje em dia tudo é muito avançado, fantástico, mas você não tem a criatividade. E era isso que me faltava. Faltava eu desenvolver. Estava aqui, mas faltava eu desenvolver. E aí você vai resgatando coisas assim. Gente, de onde saiu essa questão da costura? Vamos lembrar? Minha mãe era uma mulher dona de casa, que cozinhava, lavava, passava, não sei o quê, e costurava para as filhas. E eu, curiosa, que sempre fui, estava ali grudada. Como é que põe linha na máquina? Como é que põe não sei o quê? Como é que você corta um molde? Porque ela fazia moldes. Fazia tudo. Ela fazia tudo, do zero. E eu via isso. Só que aí você, com a vida que você vai escolhendo, você vai pondo na memória RAM, vamos colocar assim, né? Você coloca na memória RAM. E um dia isso se desperta. E aí, com essa amiga, a gente resolveu, vamos fazer alguma coisa legal dentro dessa questão de costura. E foi aí que começou a Caixa do Talvez. A Caixa do Talvez tinha o objetivo de resgatar justamente a nossa questão com, primeiro, a nossa idade, que nós somos, né, na verdade, da mesma faixa etária, e resgatar aquela coisa do emocional do nosso guarda-roupa. A gente olha para o nosso guarda-roupa, depois de X anos, tem calça que não te serve mais, mas você tem um apego com aquela calça. Nossa, é verdade. Não é? Ai, aquele vestido que é indiano que você comprou em 1900 e bolinha. Às vezes nem cabe mais. Não, não cabe. Não, definitivamente não cabe mais. Não cabe, você não consegue desapegar. E aí você fala assim, poxa, mas eu gosto tanto dessa estampa, eu gosto tanto desse tecido. Exatamente. Eu gosto tanto daquele... Mas aí você faz aquele bolinho no guarda-roupa de coisas que você nunca mais usou, por todos os motivos possíveis. Teu corpo mudou, a moda mudou, um monte de coisa mudou e você não está afim mais de usar aquilo. Mas você não desapega. Então, a nossa ideia, no primeiro momento, era trabalhar
pôr a nossa cara para bater com escola de costura, porque, lógico, para você poder fazer isso, você tem que não se profissionalizar, mas entender do riscado. Ter a base ali, né? Pelo menos para riscado. poder criar, né? E criar com responsabilidade, porque você está mexendo com as coisas dos outros também. Com a memória afetiva. Memória afetiva dos outros. Então, a gente resolveu começar a fazer esse tipo de mudança. A nossa propaganda era em si. O que você tem no seu guarda-roupa que você gostaria de modificar? Você continuar usando, mas de outra maneira. Aquela calça que vira uma bolsa. Aquela jaqueta que está toda esfarelando, ou que está esquisita. Vamos pensar em criar alguma coisa com ela? Ou então vamos remodelar, repaginar essa jaqueta? E nós começamos assim, com família, com amigos. E o processo criativo é maravilhoso. Quando você se apega a ele, é maravilhoso. Então, a gente fez muita coisa juntas. E finalizamos fazendo luvas térmicas, que é com tecido de tábua de passar roupa, que é super térmico, usando de upcycling, porque a gente ia nas lojas para poder pegar retalhos, etc. Então, viram peças exclusivas e que você faz de acordo com o que a pessoa gosta. Então, ela vai usar na cozinha, ela vai dar de presente, ela vai fazer um monte de coisa. Infelizmente, era um projeto de 2 pessoas e, infelizmente, a amiga desistiu do projeto. E aí eu me vi perdida dentro desse universo. Bom, o que eu faço agora? Né? Aí dei uma pausa no Caixa do Talvez, mas continuei criando para mim. E aí, uma coisa leva a outra. E como eu me aposentei exatamente dia 28 de março de 2020. Meu Deus! No começo da pandemia, sem ninguém saber o que ia acontecer da vida. Loucura, né? Então, assim, ninguém sabia o que ia rolar, não, né? Acho que uma coisa que liga todo mundo que está passando por aqui, exatamente, os pontos de virada foram quando a gente teve essa pausa. Com certeza. Né? Esse momento de... Você não tem mesmo. E não é só você que não tem. Ninguém tem a certeza. Então, você vai ter que ficar esse período aqui. E outra, por mais transição, como eu falei anteriormente, que eu tivesse começado a fazer... Ninguém esperava que a gente fosse ter que ficar trancado 1 ano e meio dentro de casa. E o projeto da Caixa do Talvez já estava rolando. Então, para tudo, estaciona tudo e vou fazer o quê? Eu perdida dentro da minha casa, porque o mercado de trabalho você está do lado de fora e raramente do lado de dentro. Pandemia, fecha tudo, pausa projeto, faz o quê da vida? Pois é, eu acordava às 7h30 da manhã para fazer faxina, bem. Louca. Porque assim, porque você estava ligada numa rotina de trabalho, de escritório, e você ainda não estava adaptada a uma pausa dessa. Né? Porque mesmo assim, mesmo aposentada, você já colocou um projeto, estava ali, né, num gás. Exatamente, estava no gás. Ou seja, a substituição para mim era quase que automática, já que eu havia começado uma preparação anterior. Eu posso me dedicar e tudo mais. Para tudo, fecha tudo, faz o quê? Né? E aí você respira de novo, não pira, e vamos ver o que nós podemos fazer. E aí é que veio a história do Ideia Pois. Todo mundo foi mexer, ou pelo menos quem gosta, quem sempre gostou, acabou se dedicando a alguma coisa dentro da sua própria casa. Verdade. Né? E, para mim, a minha paixão também sempre foi cozinha. Sempre foi. E aí eu agradeço a generosidade de uma amiga que estava morando na Europa, também ficou presa lá. E aí um dia nós conversando pelo telefone, porque os nossos contatos, as lives era no praticamente Zoom, um podcast. era tudo online, né? Ela conversou comigo sobre, Andréia, você já fez pão de fermentação natural? Que isso? Tá, olha, descobri no vídeo X, vídeo Y. Ela teve a gentileza, a delicadeza de filmar para mim, desde da confecção do fermento,
até a cocção do pão. Filme. Ela te mandou o tutorial. Ela me mandou o tutorial, passo a passo disso. E virou um projeto junto. Porque, assim, ela estava sem fazer nada e eu estava sem fazer nada aqui. Tinha que ser um negócio desafiador. Porque fazer pão é desafiador. Principalmente de fermentação natural. É uma arte, porque é um processo até de paciência e de lidar com o tempo, né? Porque não é no seu tempo. E na imprevisibilidade. O pão é o pão, querida. Não é você que manda nele. Ele que manda em você. Ele que manda em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, você imagina fazer isso em escala. Eu admiro quem hoje em dia tem uma padaria só fazendo pão de fermentação natural. Porque o bichinho temperamental, entendeu? Depende do tempo, depende da pressão, depende da temperatura, depende de tudo. Mas você vai pegando o jeito. Então, é um processo desafiador, Karina, e apaixonante para quem gosta. E aí, peguei o tutorial. O primeiro pão, logicamente, é um disco voador, como os padeiros falam. Vira um disco voador, mas você fez. É aquele negócio. Então, você fez. Você não parou de dizer, não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo. Não, você vai lá e fez. Plena pandemia, o primeiro ficou um disco voador, acho que eu posso melhorar isso. Tem um monte de vídeo. Se ela foi atrás, eu também posso ir. Eu passei semanas vendo aulas, tutoriais de fermentação natural e confecção de pão. Ótimo. Então, vamos começar a fazer? Vamos. Fermento pronto, então é só fazer. Você vai aprimorando, você vai conhecendo o processo, você vai conhecendo a massa, você vai conhecendo os estágios. O que está mais fermentado, o que está menos fermentado, como é que está a temperatura, onde você tem que colocar. Isso é arte. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito inquieta. Isso, para mim, foi show de bola. Eu estava feliz da vida fazendo pão. E os vizinhos sem poder ir na padaria. Olha, aí, gente, eu estou fazendo pão de fermentação natural. Que isso? Nunca comi. Dentro do... Sim, vizinho. Do edifício mesmo. Dentro do edifício. E os vizinhos, que eu tenho uma coletividade Imagina de... o cheiro também, né? O cheiro já vendia, né? Cheiro de pão, impregna gente. A casa toda e o corredor do prédio todo, né? E pão, né? Tem uma coisa... A gente está falando de afetividade, né? Da questão da roupa, mas os cheiros, os sabores também tem isso. Né? Com essa lembrança. E pão quentinho. Quem resiste? Logicamente, depois que você começa a prática do pão, você também percebe que é um paladar diferenciado. Pão de fermentação natural é completamente diferente do pão que você compra na padaria ou que você compra no supermercado. Então, é um pão que que tem um sabor diferenciado, que não é todo mundo que gosta, que você não pode se sentir rejeitado por causa disso. Comprou a primeira vez, mas não gostei do sabor. Paciência, tem outras pessoas que gostam. Então, assim, comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar. Tem uma produção pequena? Sim, tem uma produção pequena porque eu estou hoje limitada à cozinha do meu apartamento. Então, para eu poder expandir, eu vou precisar realmente investir numa cozinha maior. Isso são planos. Uhum. Mas eu já fico feliz só as pessoas gostarem do que eu faço, que são os pães de fermentação natural e de longa fermentação. E isso todos os cursos que eu acabei fazendo, presenciais e online, para poder concretizar isso. Entendeu? Então, isso para mim é uma realização. É uma realização. Dá para fazer uma poupançazinha, dá para viver melhor. Remodelei a cozinha toda para poder adaptar essa questão do pão. Comprei um forno semi-profissional. Você vai olhando para a coisa e diz, nossa, agora eu estacionei, porque assim, não tem espaço para poder fazer muito mais do que isso. Mas tá bom. Tá bom. É fazer, né? É fazer. Tirar do... É pôr a mão na massa. É pôr a mão na massa, literalmente. E numa fase que você não está mais no mercado de trabalho, mas você está no mercado, mercado. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você acabou criando um negócio. Sim. Você empreendeu. Sim. Né? Sim, com certeza. É um empoderamento muito grande, porque
você também poderia não fazer. Não, eu não vou fazer, eu vou aproveitar minha aposentadoria, eu vou ficar aqui tranquila, eu só vou fazer cursos, eu não vou fazer... Não vou pôr a mão na massa. Exato, não vou pôr a mão na massa, vou fazer só pra mim. Também tem isso. Não é? Também tem isso. E aí a estrutura de você... Primeiro, voltando à questão da você se ver com 60 anos, que é o que tem hoje, encarando um processo de envelhecimento e procurando uma vida um pouco mais saudável. Então, isso de cozinhar para você, de fazer o seu próprio pão, sem tanta química, sem tanto produto junto, que faz conservar, que faz não sei o quê. Isso foi uma busca também. Eu também quero viver mais. E quero viver mais com qualidade. Então, além de fazer pão para mim, porque raramente compro pão na padaria, a não ser os pães que eu não sei fazer. Então, assim, estou com uma vontade de comer um croissant. Não sei fazer croissant, eu preciso de espaço para fazer croissant. Então, você vai lá e compra um de qualidade, legal. Mas o resto, pães normais, esse pão de fermentação natural, você fatia, põe no congelador, um beijo. Ele fica lá o tempo que você precisar. Esperando o momento de você poder fazer. Você tira lá, põe no micro-ondas, põe no forno, põe na grelhinha. Tá tudo certo. Ele fica ótimo, fica maravilhoso e é saudável. Então, eu acabei procurando coisas para mim e fazendo essa propaganda para as outras pessoas. Porque é um sabor diferente, mas que é saudável. O pão da padaria ou do supermercado, ele tem o processo dele para poder durar mais. Sim, os conservantes. Exatamente. E tudo mais. E aí eu estou começando a ticar fora da minha vida algumas coisas que eu sei que não são mais legais, né? Que é o excesso de química, os ultraprocessados. Sou fã da Rita Lobo, sou fã de cozinhar para você e para os outros. Isso é um prazer. É muito terapêutico, é muito gostoso, né? É criar dentro da cozinha, né? Então, isso é uma paixão. Não tem jeito. Né? Adoraria fazer um curso de culinária, sério, um curso de gastronomia. Isso ainda está nos meus planos. Não abandonei, mas ainda preciso fazer outras coisas antes. Entendeu? É maravilhoso. Com certeza. Mas é uma realização. Realização porque você se põe em movimento, você exercita o seu cérebro, porque você está fazendo curso. Como na odontologia. Se você não se atualizar, você perde o pé da situação. Que seria como hoje eu tentar voltar para uma clínica. Não tenho mais condição de fazer isso. É processo e método, fiz durante 30 anos da minha vida? Sim, mas hoje em dia eu já perdi a mão. São 4 anos fora da atividade. Então, hoje em dia eu já perdi a mão. Teria ali que olhar o que está acontecendo. Me atualizar, fazer um treinamento, coisas, né? dar uma lida. São muitas coisas. Me reposicionar no consultório. Não quero. Quero não. Você encontrou uma outra face. Então, uma outra face. Então, eu fui para justamente voltar a estudar outras coisas, ver outras coisas, sentar para fazer e exercitar criatividade e as minhas manualidades. Então, isso me completa a minha rotina, tá? De cuidados comigo mesma, minha rotina de afazeres, que todo mundo tem os seus. E hoje em dia eu tenho mais tempo para realizar tudo que eu preciso realizar. Esse é o intuito da aposentadoria, né? De você poder ter tempo para você fazer tudo o que você gostaria, que você fazia antes, enlouquecida. E às vezes até se culpando, né? Sim. Tá fazendo porque, eu tô, sei lá, tô no final de semana, mas aí eu tô fazendo algo que não é o meu trabalho, então eu não sou produtivo. Tem muito disso, Sim, né? Exatamente. A questão da produtividade. Você se cobrar uma produtividade o tempo todo, né? E quando você encara todo o processo da questão da aposentadoria e, junto com isso, o seu envelhecimento, você tem que ter respeito pelo seu ritmo, respeito pelo seu corpo, respeito por toda a sua rotina
e a rotina que você cria em cima disso. Então, vale a pena? Vale. Mas você precisa se estruturar, você precisa pensar numa rotina legal. E não só a rotina do dia a dia, mas a rotina que envolve a tua saúde. Importante. Porque eu acho que é o mental também da gente, que ao longo de muito tempo, né? Eu falo que vidas CLTs importam. E é por conta que eu acho que a gente está numa época que a gente adoece pelo excesso de cobrança, não só cobrança externa, mas eu acho que o que adoece mais é a nossa própria cobrança também, né? Temos boletos, temos boletos para pagar, né? Boletos, ambições e coisas, e justamente almejando que a gente possa, não, eu vou trabalhar, eu vou dar aqui o máximo de mim para eu poder ali no final de semana curtir, fazer alguma coisa, ou quando eu aposentar, né? Porque assim, muda a fala, mas é sempre a gente deixando pro depois. E é legal você trazer isso, porque não precisaria ser assim. A gente poderia, ao longo desse processo de vida, né, muito antes da aposentadoria, a gente também olhar para algo que a gente gosta de fazer e fazer um esforço para fazer em paralelo. Seja... E assim, pode estar na cozinha, né? Pode estar ali no retalho, numa roupa que você tem no guarda-roupa, uma bijuteria que você faça, não é? Não importa, não importa. Eu acho que são... E a curiosidade. Você tem que ser curioso para você poder se alimentar de tudo. Hoje em dia, você tem acesso a tudo, Karina. A tecnologia está aí te ajudando. Você tem uma internet aí aberta para você. Você pode procurar o que você quiser. Tem um tutorial de como faz, né? Exatamente. Você quer trocar até o chuveiro, tem ali como é que você faz, como que você desatarracha tudo. E aí você precisa ser curiosa. Eu sei que é da capacidade de cada um de nós. Tem que respeitar quem gosta, quem não gosta de fazer. Mas dentro da minha inquietude, eu gosto disso. Então, assim, você deu o exemplo. Vamos trocar o chuveiro? Tá, eu vou chamar alguém para trocar o chuveiro? Bom, então, mas aí você vai levar. E não é tão difícil se você se propõe a fazer e se você está afim de fazer. E aí isso vai do conserto da porta, uma troca de fechadura, não importa. É se manter em movimento, é se manter curioso. E para a gente, vivendo o terceiro terço da vida, querida, essa curiosidade alimenta o cérebro. Ele tem que fazer exercício. Não é só o corpo, é o cérebro. Mantenha-se atualizado. Sabe? Mantenha-se ativo. E não ativo só, porque eu corro todo dia de manhã. Não, querida, vá ler. Nas ideias, nas conversas, em tudo, né? Na roda de amigos, mantenha amigos. Isso é muito... As pessoas hoje em dia que têm essa influência dentro da questão de saúde, de cuidados, falam isso. Amizades, em primeiro lugar, muitas vezes. Verdade. Cuide-se. Preste atenção aos sinais e sintomas. Porque o envelhecimento, nem todo mundo vai aceitar da melhor maneira possível. Mas seja generoso com você. Seja carinhoso com o teu olhar. O teu corpo não é o mesmo de 20 anos atrás. Não é o mesmo de 40 anos atrás. Mas você está ali, você está vivo, você está capacitado. E você consegue se capacitar todos os dias, se você quiser. É uma questão de exercício. E é uma questão de vontade de viver. Então, o terceiro terço, nossa, eu acho que eu vou viver até os 90. Não sei, mas espero. Mas com qualidade. Com qualidade. E é algo também que a gente vê bastante acontecendo, né? Que é a chamada Revolução Prateada. Fora, quando a gente está aqui no Brasil, mas a gente vê que fora a questão de aposentadoria, leis trabalhistas e tudo mais são totalmente diferentes. Então, a gente vê mais pessoas acima de 50
no mercado de trabalho, empreendendo, trabalhando, continuando nos postos, em diversas atividades, né? Não só questões gerenciais, mas questões em todos os lugares, né? E aqui tem todo um movimento de que a gente vai passar mais tempo no mercado de trabalho e ativo. E não só no mercado de trabalho, mas ativo em si, a longevidade mesmo. Sim. É por isso que todas essas questões, as discussões políticas em relação a que idade para aposentadoria, se a gente vai ter condição de se aposentar ou não, isso são questionamentos interessantes para a gente começar a fazer um planejamento, tomar consciência disso. Porque a gente não vive só no nosso mundinho, a gente vive dentro de um ecossistema. E esse ecossistema nos impulsiona a tomar determinadas atitudes em prol da gente mesmo. Porque não adianta a gente só depender, é o governo, eu não sei o que, é isso, a aposentadoria é o que eu pago, é o plano de previdência. Faça tudo isso. Seja antenado com tudo isso. Para que o seu planejamento possa ser saudável em todos os sentidos. Para que você possa chegar lá. Eu entendo que nós somos privilegiados. Sim. Não vou descartar essa possibilidade, porque senão fica um negócio meio... Não, somos privilegiados, eu sou privilegiada. E eu tenho que agradecer isso. Eu pude estudar, eu pude entrar no serviço público, eu pude me aposentar pelo serviço público. Então, isso é um privilégio, hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso me aproveitar disso. Eu posso ser feliz com isso. E tentar passar para as pessoas justamente essa questão. Se você não tem isso, tente outra coisa. Mas sempre com este passo do planejamento. Se você conseguir se aposentar, você vai se aposentar ainda dentro dessa linha de longevidade. E aí você tem muito para produzir ainda. Se Deus quiser, você vai ter que ser muito produtivo. Não é mais, como eu falei anteriormente, o aposentado sentado na frente da televisão com o controle remoto na mão. E assim, minha vida acabou. Não preciso fazer mais nada. E aí o processo de envelhecimento é simplesmente horroroso. Porque aí você decai, você não faz mais nada, sua mente não trabalha, você não exercita, você não faz nada. Então, é o que você vê dos processos dos nossos pais, Sim. dos nossos avós, que simplesmente decaíram física e mentalmente. Que pararam de funcionar. E é importante até você trazer isso, porque não necessariamente é questão de aposentadoria, né? Mas a gente olhar, eu olhando para um olhar assim de mulheres até. Quantas mulheres que a gente conhece, vizinhas, mães, Sim. avós, tias, que de repente não estavam ali num trabalho formal, né? E que fazem coisas incríveis e que a gente também não olha e não estimula. Exatamente. Né? É um bolo que a pessoa faz, é uma música que a pessoa toca. É uma massagem que a pessoa aprendeu a fazer. Exatamente. A gente não estimula essa ancestralidade, né? De olhar para a experiência das pessoas com um brilho no olho. Porque é a experiência e a particularidade de cada um de nós, né? Com certeza. Então, coisas incríveis que a gente tem, né? Pessoas na nossa família, na nossa vizinhança, que a gente, admira, mas a gente não estimula, né? A gente não estimula que ela também, que ela continue, né? O envelhecer mesmo e valorizar, né? Valorizar essa sabedoria, porque é sabedoria. Sim, É sabedoria, são momentos e coisas que só quem está ali na pele passou e pode traduzir de diversas formas. É uma história que a pessoa conta. Conhecimento e bagagem de vida, ninguém te tira. Então, se você aliar as duas coisas e valorizar isso, é o melhor dos mundos. Mas para isso você precisa cultivar a sua autoestima. Para você poder aprender a fazer isso.
Foi o começo da nossa conversa. Eu disse, nossa, por que será que a Karina me convidou para vir aqui? Pela trajetória. E que a gente, por estar no movimento do cotidiano, atropelada pela rotina, a gente se esquece que a gente tem uma trajetória, que a gente tem exatamente como inspirar outras pessoas. Exatamente. E valorizar isso. E não é uma questão, você não é nada modesta. Não é uma questão de modéstia, é uma questão de reconhecimento. E todo mundo tem uma grande história. Exatamente. Todo mundo é protagonista da própria história. Eu brinco muito com essa coisa de temporada. Quando a pessoa faz aniversário, fala que faz uma... Nossa, tá estreando nova temporada. Com certeza. Né? E de ser protagonista... Vem muito dessa questão dessa minha paixão por roteiro, por tudo isso. Eu brinco, eu acho que a vida ela pode ter uma sonoplastia, né? Quando a gente tem as conquistas, tem os aplausos. Quando você dá com o pé na quina do móvel, né? E o dedinho dói, tem as gargalhadas. Eu acho que a gente tem que levar a vida com um olhar, por mais desafiadora que ela seja, e também falando de um privilégio, né? Mas olhar ao redor também, admirar as histórias das pessoas, valorizar, né, a luta das pessoas e ser curioso mesmo de saber das histórias. Às vezes a gente lê a biografia, né, de um governante, de um artista e a gente se encanta, mas a gente não se encanta com a história do nosso avô que está ali sentado. Exatamente. E que ele tem várias coisas que ele passou e a gente nem sabe, né? Quantos porres ele tomou, quantas situações que ele passou e a gente não tem uma troca, né? É o exercício dos pequenos resgates. Sabe? Resgate familiar, resgate ancestral, como eu citei anteriormente. Quando eu pensei em manualidades, eu olhei para a pessoa que me disse isso, eu disse, manualidade eu já faço. Você vai resgatar lá atrás uma coisa que, na época, você ficou curiosa, achou lindo, maravilhoso, que era sua mãe costurando, mas que naquele momento você só estava na curiosidade e depois deixou deixou para trás porque você tinha outras preocupações. Resgate. Pensa, trajetória realmente só tem que te ensinar. Você olha para trás. Você não consegue olhar para o futuro sem olhar para trás. Parece clichê, mas é a mais pura verdade. É a tua ancestralidade que está ali. É a tua família, a tua história. Quem estava lá, quem participou, como participou. Então, vamos resgatar isso? Eu acho que é um exercício, inclusive prático, para você poder dizer o que poderia me ensinar fulano, o que poderia ensinar ciclano. Da onde que eu tirei essa minha vontade de sambar, por exemplo? Tá bom, da onde veio isso? Vamos pesquisar. Isso faz parte da curiosidade, Karina. E curiosidade move. Você corre atrás. São duas coisas. Curiosidade e coragem para poder enfrentar as coisas. Porque não é bolinho. A vida que a gente vive não é bolinho. Mas, se você tiver coragem e curiosidade, você vai. Você faz. É fácil? Não. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas você é praticamente quase que uma obrigação no mundo moderno. A gente é jogado para isso, né? Porque senão você fica jogado, tanta informação. Tem um paralelo, né? Algo que se fala muito, né? Que a geração Z, a geração nova, né? A mais nova, ela não tem essa gana, ela não encara o trabalho da mesma forma que a gente e tudo mais. Eu acho muito positivo as visões diferentes, né? Que talvez eles encarem a rotina de uma forma menos pesada. Não quer dizer que não é comprometida. Eu só não vou perder a minha sanidade, eu não vou perder a minha saúde no processo. Sim. Se eu ver que eu estou ali com alguma situação, eu vou parar, né? Dar 2 passos para trás. Exatamente. Na verdade, assim, eu não sou a pessoa mais qualificada para poder falar das gerações anteriores. É só uma questão de observação.
Mas eu acho que tem que respeitar, porque, assim, da mesma maneira que nós evoluímos, nós passamos por toda uma revolução tecnológica. Eu não nasci com computador, nem com celular na mão. Eu fui obrigada a aprender no processo. A minha geração foi obrigada, a minha faixa etária, foi obrigada a aprender no processo. Até hoje, eu e mídia social somos assim uma coisa meio incômodas uma para a outra, né? Mas você aprende, ela está lá. Está disponível, Está disponível. Né? Goste você ou não, uma hora você vai dar uma olhadinha, né? E aí o que eu percebo é que assim, eu fui obrigada também a me posicionar nessa questão da flexibilidade. Cada geração, cada momento histórico vai ter o seu público, as pessoas que estão vivendo nele. E aí, é certo? É errado? Não. É a circunstância. É o momento histórico. E cada um vai se adaptar dentro disso. Então, fazer uma crítica, porque eu trabalho, porque eu não sei o quê. Cada um está lidando da maneira que o mundo também está retornando e oferecendo. Faz todo sentido. Talvez, para mim, há 20 anos atrás, ou há 40 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eram relações completamente diferentes. Então, eu posso criticar a relação que tem hoje? Criticar eu até posso. Agora, o que eu não tenho direito é de dizer que aquilo está errado ou certo. A crítica pode ser construtiva, mas eu não posso dizer. São momentos históricos diferentes. E pessoas diferentes, com tecnologias, com acessos diferentes. Exatamente. Então, assim, Z, X, W. Tem um alfabeto inteiro. Tem um alfabeto frente, inteiro que eu né? desconheço. Mas que realmente as relações de trabalho são diferentes por circunstâncias diferentes e momentos históricos diferentes. E somos pessoas também, né, Deia? Somos pessoas. A gente tem necessidades que são aí pré-históricas, né? A gente vive em sociedade. A gente precisa estar ativo, né? Como você falou, a gente precisa se mexer. Se mexer. A única observação que eu posso fazer a respeito disso é assim, voltemos para as relações interpessoais, que eu acho que isso, no momento histórico, pelo advento da acessibilidade de mídias sociais, celulares, etc., nós perdemos, eu sinto uma perda do contato interpessoal. A gente está no mesmo ambiente, mas a gente está ali, todo exatamente, mundo focado ali, exatamente. Né, no grupo, né? A gente está num grupo de WhatsApp, mas a gente está no mesmo ambiente. E a gente é nas relações interpessoais, são nas relações amorosas. A gente perdeu o tato, perdeu o jeito de estar junto, de se comunicar. Porque é fácil estar atrás da tela. Agora, o olho no olho é mais difícil, é mais chato, é mais complicado muitas vezes, é mais incômodo, mas faz parte do crescimento pessoal. Se a gente cria essa distância, isso é uma coisa que realmente hoje em dia me incomoda bastante. E que a gente lê a respeito e percebe que isso é uma realidade. O celular, ou o computador, me autoriza a dizer o que eu quero na hora que eu quero, porque eu estou atrás de uma tela. Será que eu diria isso se eu estivesse pessoalmente? Será que eu teria coragem de me dirigir ao outro ser humano? Julgar, né? Julgar, falar um monte de impropério, um monte de bobagem, sem nem ao menos conhecer a realidade daquela pessoa? Exatamente. Porque o que a gente mostra numa rede social é o que a gente quer e não condiz ali, né? E não condiz a realidade. Então, assim, adoro contatos pessoais, adoro os meus amigos, adoro beijo, adoro abraço, eu adoro contato. Isso, para mim, é essencial e primordial para poder me manter viva. Eu sou da ligação. As pessoas dizem, não, nem me ligue. Não, você vai ouvir minha voz, porque eu vou digitar 5 minutos. Se a conversa se estender, você pode ter certeza que a André está passando a mão no telefone para poder... Imagina! Eu acho inadmissível passar 2 horas conversando no WhatsApp, digitando. Eu nem tenho dedo mais para isso. Querida, estou te ligando, tá? Porque já que é para conversar, eu vou ficar de bate-papo, de mensagem, tentando expressar
aquilo que eu estou querendo te dizer no celular? Perfeito. De jeito nenhum. 5 minutos depois, quem me conhece sabe, começou o papo a se alongar, André vai passar a mão no telefone. Ah, vai. Ah, vai, com certeza. Mas, ó, realmente são essas as minhas considerações finais desse nosso papo, sabe? Mais contato pessoal, menos tela. Vamos partir vamos voltar um pouquinho. Talvez não com os mesmos preceitos, etc. Como eu falei, evoluímos, mas a gente não pode perder isso. É do ser humano. É do ser humano. A necessidade do ser humano de estar junto, de se complementar, de conversar, de trocar ideias. Isso é essencial. Se você perde isso, você vai perder muito na sua vida. Você vai perder muito, muito. Muito de cognitivo, muito de mental, muito de físico, porque o contato físico é primordial e não é só na questão sexual. Uhum. Eu acho que é na questão de carinho, de afeto, de expressão, olhar, né? de expressão. As pessoas dizem, você é muito expressiva. Sem dúvida, eu falo com olhar. Não dá para enganar. Tá feliz, tá triste? Eu posso até fazer a cara de paisagem. Mas a cara de paisagem, mas o ainda olho assim tá... estou expressivo, né? Ainda assim tem um luminoso. Exatamente, está escrito assim na testa, toim. Então, assim, mais contato. Eu acho que é impressionante, precisa. É importante, não é nem impressionante, mas é importante e faz parte do ser humano. A gente não pode perder isso de maneira nenhuma. Não e pode. Quais são os próximos passos? Você tem Viagens? Viagens? Viagens, não, menos, né? Viagens. Não, eu estou projetando aqui viagens no plural. Viagem do plural ao longo de alguns anos na frente. Mas viagem, minha última viagem internacional foi em 2017 e eu estou precisando cair no mundo. Porque aí, realmente, como a gente falou, veio pandemia, a própria situação, você vai se ajeitar com a questão da aposentadoria, você tem que se ajeitar financeiramente. E eu fui deixando um pouco passar e fui engolida pelas rotinas, pelos cuidados, etc., pelos pães, pela costura. E agora eu estou pretendendo viajar. Então, assim, os meus 60 anos eu resolvi me dar uma viagem. Estou querendo ir para a Colômbia. Que delícia. E todo o planejamento já começou. Então, vai acontecer no segundo semestre, para eu poder comemorar os meus 60 anos viajando do jeito que eu gosto. E outras tantas viagens. Eu fico olhando, eu estou apaixonada por um projeto na África do Sul, que é de cuidados e reintrodução de macacos vervet na natureza, que eles são órfãos e simplesmente precisam ser inseridos na natureza. Então, tem todo um... Eu estou enlouquecida, eu estou apaixonada. Então, se eu puder... E tem programa de voluntariado, pensando seriamente. Passa 2 semanas na África do Sul, fazendo introdução de órfãos. Com os macaquinhos e tudo mais. Sou apaixonada. Então, quem sabe? Vamos lá. Planejamento financeiro, foco na meta e vamos. Entendeu? Vamos. Estou inspirada, amiga. Não tem como não se inspirar. Não tem como ir, assim, não ter uma curiosidade. Eu tô curiosa agora com o projeto da África do Sul. Nossa, porque são coisas que acontecem no mundo e a gente nem sabe, né? A gente nem sabe que isso acontece, que as coisas acontecem e a gente fica preso muitas vezes na rotina caótica e não se dá o olhar de aproveitar toda essa tecnologia para a gente olhar o que está acontecendo do outro lado do mundo. Lembra da história? No bairro do lado, que seja. Curiosidade. Você se move. Até para poder descobrir o projeto da África do Sul. Eu disse, vamos conhecer a África do Sul. Tá, tudo bem, vou fazer safari. Não quero fazer safari. Eu quero fazer. Eu quero fazer parte de alguma coisa. Eu quero ver a natureza acontecer. A gente vive tão longe da natureza, vivendo, sabe, numa cidade grande, tão longe da natureza. Então, vamos se programar e tomar coragem, porque isso também
merece respeito de coragem, né? Dinheiro e coragem. Ir lá para o outro lado do planeta para poder... Mas vamos fazer? Eu fiz isso quando eu quis conhecer as baleias. Peguei a mochila e fui para Abrolhos. Enquanto eu não vi uma baleia, eu não sosseguei. Que maravilhoso. Então, vamos ver macaquinho? Vamos. Projeto? Pode não ser para esse ano, pode ser para o ano que vem, mas uma hora ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Vale muito a pena. Esse tipo de coisa vale muito a pena. Viver vale a pena, né? Opa, viver presta, né? Viver presta, como Viver diria presta. a nossa Fernanda Torres. Com certeza, com certeza. Agradeço Eu muito. agradeço demais. por E ter essa quem oportunidade. quiser encontrar a Andrea, como é que faz? Quem quiser encontrar a Andréia, tem o Instagram, que é o meu Instagram pessoal, @Andrea Paula Xavier. Tá lá. Peçam autorização, que ele normalmente é fechadinho, Uhum. mas peça autorização e vamos conversar. Vamos conversar? Vamos abrir, expandir horizontes? Estou lá. Minha vida está lá. Não sou de postar muito, já deixo isso muito claro, mas eu posto momentos importantes da minha vida. Então, encontros familiares, as pessoas, lugares onde eu curto ir. Não é todo dia, não é aquele negócio, não sou influencer. Não. Já que é uma rede social, as pessoas vão me conhecer por momentos importantes. Quer me conhecer no dia a dia? Vamos conversar, Vamos né? conversar. Vamos conversar. No tete a tete, no olho no olho. Quer encomendar pão? Pega lá no meu direct. Vamos lá, quer experimentar? @Ideia Pães. Tá lá, Tem Ideia fotos Pães. maravilhosas de pães, biscoitos, Fique à vontade, estou lá. né? Passa o café e pega o pãozinho lá na Andréa. Exatamente. Faz o café e pega um pãozinho. Estamos todos convidados para o café. Ai, que tranquilo. delícia. Eu que Amiga, agradeço. eu agradeço demais você aqui. Papo gostoso e necessário, porque a gente precisa estimular essa vitalidade mesmo, essa vontade de fazer as coisas. É gostoso a gente ouvir, porque a gente se inspira também, a gente também vê que a nossa história sempre vale a pena, sempre tem um olhar. E ela só para quando a gente para, né? Enquanto a gente está aqui em movimento, tudo pode acontecer, né? E eu que agradeço o convite, me sinto extremamente honrada, como eu falei. E foi muito gostoso. Nossa, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com essa facilidade. E você é condutora disso, né? Dessa Tirei facilidade. O sonho do papel, tirando o sonho do papel, fazendo com o que dá, da forma que dá, e para me mexer mesmo, da curiosidade. E se eu gravar um podcast, o que vai acontecer? Está acontecendo. Está então, acontecendo. Obrigada. Para você, querida. Obrigada mesmo. E eu que agradeço a presença e sucesso. Todos os dedos cruzados para poder realmente a coisa andar. Patrocínio, o que você desejar, Karina. Você realmente é merecedora de tudo que você desejar. Atrás. E eu fico muito feliz de você ter acompanhado aqui a gente até aqui, né? Esse episódio é muito especial, é mais uma história que pode te inspirar. Com certeza, a gente tem muito o que colocar em prática do que a gente bateu papo aqui. Eu aguardo você na semana que vem. Se você ainda não segue a gente, aproveita, deixa no inscrito, ativa o sininho para que você receba a notificação dos novos episódios toda quinta-feira. Segue a gente no @cotidiano paliativo e deixa aqui nos comentários o que você achou, né? Quem é que você olha aí do lado e você acha que tem uma história inspiradora? Se você se conectou com tudo que a Andrea falou aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante. Até a semana que vem. Até mais.